sí, esto, Miranda, que mira, tiene que estar blanco, pero me lo ha dado la empresa. Sí. Para mí es súper cómodo, la verdad. Muy, muy cómodo. A mí me está volviendo loco. Yo me probé botas, pero si no parece botas de seguridad, parece una bota. Sí, pero que visto así, que no lo parece. Claro, por eso puede pasar como las dos cosas. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada, clavada en la cruz. Cuando miro el cielo todo es nuevo con su luz. Alzo la mirada. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, o Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Praça do Cristo de La Laguna, em Tenerife, o encontro do Papa Leão XIV com as realidades de integração dos migrantes. Com vocês nessa transmissão diretamente de Roma, Bianca Fracalvieri. E uma saudação a você que nos acompanha através do nosso site, das nossas redes sociais no Facebook e no YouTube, através do rádio e da televisão. Seja bem-vindo a esta transmissão.
Vemos imagens do Santo Padre já presente na Praça do Cristo, saudando as crianças a bordo de um carrinho de golfe. Ele dá o seu giro entre os presentes, nesta que é a última etapa desta longa viagem do Papa Leão XIV à Espanha. Longa e belíssima viagem do Papa Leão XIV. Depois desse encontro ainda está prevista a Santa Missa e na sequência o Papa regressa a Roma. A chegada está prevista para as 8h30 desta noite, hora local. Mas antes deste evento que estamos vendo agora ao vivo, o Papa Leão XIV visitou um centro de acolhida da ilha de Tenerife, a ilha mais extensa das Canárias, recordando também que é a primeira visita de um Papa nesta região. O encontro emocionante, pois o pontífice visitou as tendas onde os migrantes são acolhidos, ouviu discursos, seja de um nigeriano, Taiwo Oluvatobi, também de uma mulher senegalesa, Bolso Diouf, que falaram mensagens fortes ao Santo Padre do medo da solidão que sentem e sentiram ao fazer a travessia, recordando que eles não pedem privilégios, não pedem compaixão, mas pedem respeito, humanidade e uma oportunidade de viver com dignidade. Momento interessante do discurso de Leão XIV foi que ele citou o apóstolo do Brasil, isso mesmo, São José de Anchieta, falando que também ele foi um migrante, levando na sua bagagem a fé, a esperança e a caridade. José de Anchieta, natural de Tenerife, nesse mesmo local, visitado agora por Leão XIV, que o Papa Francisco tanto desejou vir. Inclusive, na missa, na sequência, haverá um relicário com uma relíquia do corpo de São José de Anchieta, que é guardada na Santa Catedral. Anchieta, que é natural de La Laguna, que foi canonizado pelo Papa Francisco. O Papa saúda com carinho um deficiente. E voltando ainda a José de Anchieta, o Papa disse que partiu desta terra para anunciar o Evangelho na América, abrindo novos horizontes missionários. E recordou que, na verdade, todos nós, de certa forma, somos migrantes, todos peregrinos a caminho da pátria celestial. Portanto, disse Leão XIV, ajudemo-nos uns aos outros a fazer desta travessia um lugar mais humano para todos, contribuindo com o que estiver ao alcance de cada um. Vemos que mesmo depois de 7 dias de viagem, o Papa continua muito bem disposto, ele para conversar com as pessoas. Também no centro de acolhida foi muito tenro com as crianças, pegando as crianças no colo. E ele se detém para falar com as pessoas, para tirar fotos, para ouvir as suas histórias. Realmente incansável o nosso Papa Leão XIV. O Papa agora toma o seu lugar. Haverá uma breve saudação do bispo Eloy Santiago, que é o bispo de São Cristóbal de La Laguna. Ele já fez um discurso anteriormente e agora mais um discurso. O Santo Padre, após a visita ao Centro de Acolhimento de Imigrantes de Las Raízes, dirigimos-nos a essa emblemática Praça do Santíssimo Cristo de La Laguna, no coração desta cidade de São Cristóbal de La Laguna, sede da nossa diocese, cidade patrimônio da humanidade,
fundada no final do século XV e que se caracteriza por não ter muralhas, expressão de seu caráter de cidade aberta e sem barreiras, como também nossa Igreja Diocesana se esforça por ser. Suas palavras na exortação apostólica de Lexité sobre o amor aos pobres nos encorajam a isso. A Igreja, como mãe, caminha com aqueles que caminham. Onde o mundo vê uma ameaça, ela vê filhos. Onde se erguem muros, ela constrói pontes. Ela sabe que o anúncio do Evangelho só é crível quando se traduz em gestos de proximidade e acolhimento. E que em cada migrante rejeitado é o próprio Cristo quem bate às portas da comunidade. É isso que santidade tentamos fazer com os nossos modestos meios e recursos. Caminhar com aqueles que caminham. Acompanhar os migrantes que chegam às nossas costas, não apenas na acolhida e proteção, mas também na promoção e integração, que é sempre o maior desafio. A partir da Caritas Diocesana, da Delegação Diocesana de Migrações e de diversas organizações eclesiais, como veremos nos depoimentos que ouviremos a seguir, estamos realizando um belo trabalho de promoção por meio do aprendizado do espanhol e da formação profissional, com o objetivo de que os migrantes possam se integrar à sociedade, não apenas recebendo, mas também contribuindo. Nosso trabalho não visa apenas a integração social e profissional, mas também a integração na Igreja dos Migrantes, com quem compartilhamos a fé. São inúmeros os irmãos e irmãs provenientes da América Latina ou de outras regiões, como as Filipinas, que fazem parte de forma ativa da nossa comunidade diocesana, tornando-se uma nova força vital para as comunidades que os acolhem. Como nos recordava a Conferência Episcopal na exortação pastoral, comunidades acolhedoras e missionárias. Acolher não é apenas dar as boas-vindas, mas tirar consequências do enriquecimento mútuo e recíproco entre aqueles que acolhem e aqueles que são acolhidos. O que implica avançar na transformação de uma pastoral para os migrantes em uma pastoral com os migrantes, tornando-os sujeitos e protagonistas da mesma, e não meros destinatários passivos, descobrindo os dons que nos trazem e que enriquecem a nossa Igreja Diocesana de Nivar. A integração, tanto na sociedade quanto na Igreja, continua sendo um desafio, Santo Padre. Estamos convencidos de que suas palavras, nesta ocasião, nos encorajarão a seguir por esse caminho de superação de medos e preconceitos, para nos abrir à promoção e integração das pessoas migrantes em nossa casa comum. Muito obrigado, Santo Padre. Essas, portanto, foram as palavras do bispo de São Cristóbal de la Laguna, na diocese de Tenerife, São Santiago Eloy Alberto. Agora está previsto, portanto, os testemunhos, como o próprio bispo anunciou. Começando pelo testemunho de um padre venezuelano, padre Darwin. Santo Padre, sou Darwin, um padre venezuelano que migrou para essa diocese há 7 anos. Durante todo esse tempo que estou aqui, experimentei em primeira mão os 4 verbos com os quais o Papa Francisco resumiu a ação com os migrantes: acolher, proteger, promover e integrar. Recebi isso de graça e assim tenho procurado transmiti-lo aos mais desfavorecidos. Exerço meu ministério sacerdotal na ilha de El Hierro, ao lado de 2 colegas sacerdotes, um natural da ilha de La Palma e outro compatriota da minha grande Venezuela. Sou pároco de 4 belas comunidades: São José de Isora, Santo André, Santo Antônio em La Pilar
e São Juan em La Restinga, por onde muitos irmãos africanos chegam e continuam chegando. No ano de 2021, em pleno desafio migratório, nós, sacerdotes, nos perguntamos o que poderíamos fazer pelas pessoas que estavam chegando. E com o discernimento e com o apoio da Diocese, fomos incentivados a, dentro do possível, dar nossa contribuição junto com os outros habitantes e grupos da ilha para acolher as pessoas que chegavam às costas da ilha. Foi assim que começamos esta bela aventura de ajudar, e digo começamos porque não estávamos sozinhos. Contávamos com aqueles a quem chamo de a bela família de homens e mulheres de boa vontade, presentes hoje aqui neste belo encontro com o Senhor. Polícia Nacional, ao lado do prefeito do município. Na minha grande família, junto com a Polícia Nacional e uma ilha comprometida, damos tudo e continuamos dando tudo, sem esperar nada em troca, para aliviar este drama humanitário. Como é óbvio, tem sido uma experiência difícil, mas enriquecedora. Santo Padre, sou testemunha da dedicação e da generosidade dessas pessoas, o que me leva a proclamar que vale a pena continuar ajudando, que é necessário continuar unindo vontades e corações e, para nós cristãos, descobrir naqueles que chegam a carne sofredora de Cristo. Certamente não somos heróis, nem pretendemos ser. Simplesmente queremos e estamos convencidos de que somos instrumentos para o bem. Santo Padre, houve momentos muito difíceis devido ao grande número de imigrantes que chegavam a uma pequena ilha. Houve dias e noites em que eu quis ficar no conforto da minha casa, mas pensava, o que faria Nosso Senhor? E renovava o serviço que me era pedido. E ali, em meio à dor e ao sofrimento, sempre havia algum motivo de esperança, algum sorriso, algum rosto agradecido que justificava plenamente a nossa dedicação. Obrigado, Santo Padre, por estar aqui hoje e por nos incentivar a seguir em frente. Este, portanto, foi o testemunho do Padre Darwin Rivas, natural da Venezuela, e que presta, então, a sua missão nesta ilha. Agora é um migrante senegalês, Mbacke. Santo Padre, meu nome é Mbacke, e falo em nome da Fundação Canária El Bom Samaritano em Tenerife. Hoje quero agradecer ao Senhor, obrigado por não desviarem o olhar, obrigado por acolherem jovens como eu que chegam sozinhos, sem família, e que buscam apenas uma oportunidade para recomeçar. No Bom Samaritano encontrei mais do que um teto e comida. Encontrei respeito, paciência e pessoas que me disseram: você vale a pena, você consegue. Moro lá há 1 ano e 6 meses esperando que meus documentos sejam liberados. Tive muita sorte, pois outros jovens, quando completam 18 anos, só têm a rua como destino. Com meus colegas, aprendi em todas as atividades de formação que temos, aprendi muito. Espanhol, culinária, agricultura, alvenaria, marcenaria, reparos, costura e, no meu caso, em particular, a formação básica sobre a Espanha. Tudo isso me faz sentir que tenho um lugar e uma família. Tenerife me ensinou que a irmandade existe e vai além dos laços de sangue. Aqui vi que quando alguém nos estende a mão sem pedir nada em troca, o medo se dissipa e nasce a esperança. Por isso, o meu compromisso hoje é simples: quero retribuir o que recebi. Por isso, meu compromisso hoje é simples. Quero devolver o que Por isso, meu compromisso é simples: quero retribuir o que recebi, quero trabalhar com honestidade, estudar com dedicação e ajudar a minha família. Santo Padre, peço-lhe que continue lembrando ao mundo que por trás de cada migrante há um sonho, uma mãe que reza e uma vida que merece uma oportunidade.
E para terminar, quero recitar E para terminar, quero dizer, que criamos para ajudar a vencer falar de um el poema miedo que nós a criamos través del grupo de teatro de através do grupo de teatro da nossa fundação. Cruzamos mares, Cruzamos. el hogar, Vamos ouvir então esse poema. buscando un sueño, un nuevo lugar. Inmigrantes somos, con fuerza y pasión. Luchamos por la vida, por un nuevo rincón. El camino es duro, pero no hay esperanza. La fe nos levanta, nunca se cansa. Cargamos historia, cargamos dolor. Los muros se alzan, pero hay decisión. La tierra es de todo, no hay división. Y aunque nos mire como extraños, sabemos que el mundo es para compartir. Traemos cultura, traemos valor. Somos semillas de un mundo mejor. Gracias por escucharme. Que Dios los bendiga. Um belíssimo poema que foi feito pelos jovens do teatro dessa fundação chamada O Samaritano. Esse jovem Baquê que disse palavras belíssimas sobre as quais vale a pena refletir. Ele disse que por trás de cada migrante há um sonho, uma mãe que reza e uma vida que merece uma oportunidade. Lindíssimas palavras desse jovem que agora saúda o Santo Padre, dá uma camiseta para ele, o Santo Padre também retribui, abençoa um terço e pede o famoso gesto do 6-7, que os jovens fazem mundo afora e que o Papa Francisco, Papa Leão XIV, tantas vezes repetiu. E agora está previsto também o testemunho de mais um jovem, mas antes, espaço para a música. Il les amène trop tard. Mes amis vont à l'école, ils sont très bien habillés. Comment je pourrais faire?
bote bannaje, ujuba jote bannaje. Gracias. Bienvenida, papá. Aquí estamos con el grupo Papa Yali, Papa Suso, Papa Sisoko de Netebulu, Tambacunda con Alessandro de Italia y Alex, Venezuela y Ude, Etiopía. Gracias. Grupo multicultural, portanto, para essa apresentação para o Papa Leão XIV, inclusive um integrante da Itália. E agora prosseguimos o nosso encontro com mais testemunhos, de acordo aqui com a programação. Temos Khalid. Sou do Marrocos e tenho 24 anos. Cheguei às costas das Ilhas Canárias no ano de 2020. Como tantos outros jovens, deixei minha casa em busca de uma oportunidade para construir um futuro digno e seguro para mim e para minha família. Minha viagem em uma embarcação precária não foi fácil. Tentei 2 vezes. Na primeira tentativa, morreram 20 pessoas. Lembro-me que, quando voltei para casa, meu pai me abraçou chorando e me disse que não tinha dormido a noite toda, porque sonhou que a embarcação virava no mar. Aquela tragédia deixou uma marca muito profunda. Meu pai me proibiu de tentar novamente. Mas, um ano depois, apesar do medo, decidi partir novamente. Desta vez, sem a permissão dele, e após uma segunda viagem também repleta de dificuldades, cheguei a Tenerife. E aqui começou para mim uma nova vida. Poucos meses depois, quando estava prestes a ficar na rua, conheci a Fundação Dom Bosco. E eles se tornaram para mim uma segunda família. Me ofereceram um lugar para morar. Me ensinaram espanhol, me ajudaram a ler e escrever melhor e me deram confiança para seguir em frente. Comecei a me capacitar para trabalhar. Fiz cursos de culinária, de monitor do refeitório escolar, de cuidados com animais e também de construção civil. E graças a essa formação, uma empresa me ofereceu um pré-contrato que me permitiu obter a autorização de residência e trabalho. Como meu primeiro emprego, senti que estava começando a construir meu futuro com minhas próprias mãos. Depois, trabalhei no campo e também na cozinha de um restaurante. Mas hoje me sinto especialmente feliz trabalhando no Colégio Salesiano. Faço parte da equipe de manutenção e também sou monitor na cantina escolar. Gosto de trabalhar com as crianças, ajudá-las a conviver, a se respeitar e brincar juntas. O carinho que recebo todos os dias me faz sentir parte desta comunidade. Agora, todas as manhãs, quando saio de casa, vou trabalhar feliz. A Fundação Dom Bosco e a comunidade salesiana onde morei por mais de 2 anos, foram para mim uma dádiva de Deus. Com eles, aprendi o valor da solidariedade e da convivência, do esporte e também do cuidado com a natureza. Santo Padre, quando olho para trás, lembro-me da dor e das dificuldades do caminho, mas também dou graças por todas as pessoas que me ajudaram. Hoje sinto que nas Canárias não só encontrei uma oportunidade, mas também um lar onde trabalhar, contribuir e viver com dignidade, fazendo parte desta comunidade. Muito obrigado, Santo Padre, por estar aqui em Tenerife. Sua presença hoje é mais um exemplo para mim de que os cristãos se preocupam com os migrantes como eu. Esse, portanto, foi o testemunho de Khalid Alá, do Marrocos. Sua Santidade, gostaria de agradecer e dizer que é uma honra estar aqui. Meu nome é Thalia,
Sou colombiana e tenho 48 anos. Cheguei há 3 anos, deixando minha família e meu filho, mas com a ilusão, os sonhos e a esperança, como todos os que migram, de ter uma vida um pouco melhor. A realidade foi outra. No início, eu tinha um teto junto com o meu irmão que mora aqui há vários anos. As circunstâncias mudaram e de um dia para o outro ficamos sem um teto para morar. É o que acontece com a maioria dos migrantes. Tenham eles uma rede de apoio ou não. Nos falaram de várias fundações. Encontrei a Caritas, que me deram não só o teto, mas também uma oportunidade de ser acolhida e de alcançar a independência que hoje tenho. En la iglesia también encontré sentirme como en casa, en familia. Y eso era una necesidad que tuve desde que llegué, la necesidad de congregarme. Y fue un motor que me ayudó a integrarme. Pouco a pouco, e com a ajuda da Fundação Dom Bosco, aos poucos e com a ajuda da Fundação Dom Bosco, iniciei meu processo de formação, onde adquiri as ferramentas básicas e, posteriormente, me capacitei na área em que trabalho atualmente. Assim, estou alcançando a independência que tenho hoje. Meu processo não termina com a minha independência e estabilidade. Ele continua no caminho de retribuir o amor e o apoio que, de alguma forma, me foram oferecidos. Neste momento, faço parte do voluntariado da Caritas, porque compreendi que minha experiência pode servir de ponte para outras pessoas na mesma situação que a minha. Quando o acompanhamento vem do coração, da fé, não apenas seguimos em frente, mas também contribuímos e ajudamos a construir uma comunidade. Agradeço ao Santo Padre por lembrar ao mundo com sua voz que defende aqueles que caminhamos por estas terras e que cada vida é uma oportunidade de encontro. Peço-lhe com toda a humildade que abençoe todas as pessoas que precisam migrar, afastar-se da sua terra, da sua família, para que sempre encontrem apoio e não se sintam sós. Obrigada. Essa é Thalia Johanna Saldarriaga Diago, natural da Colômbia, que contou sua história de como chegou até Tenerife, das dificuldades que enfrentou e faz um belo apelo ao Santo Padre. Santo Padre, peço-lhe que abençoe todas as pessoas que precisam migrar. E agora, então, vamos nos preparar para ouvir o discurso do Papa Leão XIV. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muito obrigado, bom dia a todos. Queridos irmãos e irmãs, é uma alegria para mim partilhar este momento com todos vocês aqui em São Cristóbal de la Laguna, sede desta diocese. Chamou-me a atenção o que se diz desta cidade, que é uma cidade sem muralhas, uma cidade aberta. Talvez este pormenor nos ajude a compreender que as barreiras mais difíceis de derrubar nem sempre são as de pedra. Por vezes, elas se encontram no olhar, no medo ou na indiferença. O mar que rodeia estas ilhas traz até nós histórias que nem sempre sabemos ler. Histórias de dor, de esperança, de busca. Numa cidade sem muralhas, também o coração está chamado a abrir-se para as acolher. Por isso, precisamos de aprender a linguagem da proximidade, aquela que se compreende mais com as mãos do que com as palavras. O braille e outras formas de escritura tátil nos recordam que a palavra também pode abrir caminho através do toque. Da mesma forma, a integração exige que aprendamos a ler de outra forma. Há olhares que vêm e, no entanto, não reconhecem. Transformam um rosto numa cifra,
uma história num processo e uma diferença numa distância. Daí que o Evangelho nos eduque para uma leitura mais profunda da realidade, aquela que nasce da proximidade, da paciência e de mãos capazes de socorrer, acompanhar, orientar, ensinar e abrir caminhos. Nas obras de integração destes nossos irmãos, tal como em toda obra de caridade, a Igreja aprende a ler na vida concreta daqueles que sofrem no corpo ou no espírito um sinal vivo que remete para os santos evangelhos e que se torna legível através do tato e da proximidade, quando tocamos nas feridas dos outros. Tal como Tomé perante o corpo glorioso do ressuscitado, também a Igreja aprende que as feridas vistas com os olhos da fé podem converter-se num lugar de reconhecimento. Ali onde a dor humana é tocada com amor, Cristo nos confirma que está presente no faminto, no sedento, no que está nu, no doente, no prisioneiro e no estrangeiro. Desta fé que reconhece Cristo vivo, nasce também o serviço do Padre Darwin e de tantas pessoas. A caridade cristã brota do amor de Deus derramado no coração do fiel. Por isso, perante o necessitado, a fé se faz concreta e o amor a Cristo se transforma em gestos. Partindo desta convicção, a nossa presença pretende testemunhar que a solidariedade nasce do reconhecimento da dignidade humana e vai além de qualquer conceito secundário ou simples ato de filantropia. Ela é chamada a comprometer-se e a assumir a forma de um processo. O acolhimento abre a porta. A integração ajuda a atravessar o limite. A assistência aplica um bálsamo na ferida e a integração reconstrói o futuro. Integrar não significa apagar a história de quem chega, nem exigir-lhe que deixe para trás tudo o que faz parte da sua memória. Tampouco significa criar mundos paralelos, fechados uns aos outros, onde as pessoas convivem sem se encontrarem realmente. Integrar é um caminho recíproco. Quem chega aprende a habitar uma nova terra. E quem acolhe aprende a abrir a sua própria casa sem diluir a sua identidade nem fechar o coração ao encontro. A vocês, queridos irmãos migrantes, cabe uma parte nobre e necessária deste caminho. Abrir-se com confiança à comunidade que os acolhe. Aprender a sua língua, respeitar as suas leis, conhecer os seus costumes, participar da vida comum e oferecer com gratidão os seus dons. Toda a sociedade que acolhe tem deveres para com aqueles que chegam, e quem é acolhido descobre também que a dignidade, reconhecida como um direito, floresce quando se transforma em responsabilidade e num desejo sincero de construir em conjunto com os outros. Assim, quem chegou como forasteiro pode reencontrar laços, reconstruir a confiança e sentir-se parte viva de uma comunidade. Esta é uma forma preciosa de misericórdia. Estamos a falar, acima de tudo, de pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, antes do que de categorias jurídicas ou de problemas a gerir. Após viagens difíceis e, por vezes, várias tentativas, como no caso de Khalid, procura alguém que lhes diga mais com ações do que com palavras. A tua vida não é um descarte.
O teu sofrimento não é invisível. A tua dignidade não se dissolveu nas águas que atravessaste, como nos dizia Mbaké. Mas procuram também algo mais. Uma possibilidade concreta de recomeçar, de aprender, de trabalhar, de servir, de participar, de não permanecerem para sempre confinados à condição de vítimas. Neste sentido, desejo agradecer as palavras de Dom Santiago e com elas o testemunho de uma igreja que, embora com meios modestos, deseja caminhar com os que caminham e caminham. Obrigado à Caritas Diocesana, à Delegação Diocesana para as Migrações, às paróquias e a tantas realidades eclesiais e civis que vão além da primeira assistência e acompanham processos de proteção, promoção e integração. Obrigado por tornarem impossível que quem um dia foi acompanhado possa transformar-se, como nos recordava Thalia, num ponte para os outros, retribuindo o amor recebido. Quando quem precisou de uma mão começa a estender a sua, a caridade recebida transforma-se em responsabilidade partilhada. Ao mesmo tempo, não podemos esquecer os tantos migrantes que, vindos da América Latina, das Filipinas e de outras partes do mundo, já fazem parte integrante da comunidade e, com a sua fé, o seu trabalho e os seus dons, ajudam a renová-la. Deixem-se também evangelizar por eles, pois certamente trazem consigo dádivas que a providência quis fazer chegar até vocês através daqueles que se integram. Eles recordam que integrar é abrir espaço para que uma pessoa se possa sentir corresponsável. Assim, o estrangeiro de ontem pode ser o irmão e o vizinho de hoje. Aos católicos, quero pedir algo mais: que a integração não se reduza a uma tarefa social, por mais necessária que seja. Quem chega às nossas paróquias precisa de pão, abrigo, língua, trabalho e proteção. E deve também encontrar uma comunidade capaz de oferecer, através do testemunho, da vida e da palavra, caminhos para conhecer Jesus Cristo, respeitando sempre a consciência e a liberdade de cada pessoa. Evangelizar é partilhar com respeito e humildade o tesouro que sustenta a nossa ação e nossa esperança. Uma igreja que acolhe é também uma igreja que anuncia, oferecendo Cristo sem o impor e que, ao mesmo tempo, recebe o Evangelho das mãos dos pobres. Uma consciência humana e ainda mais uma consciência cristã não pode permanecer indiferente diante das vítimas dos naufrágios e da falta de ajuda diante desses cemitérios do mar. Cada vida perdida nestas rotas é um fracasso para a família humana. Não obstante, existe também um naufrágio silencioso após a chegada. Encontrar-se sozinho numa cidade, sem língua, sem laços, sem trabalho, sem confiança e exposto àqueles que se aproveitam da vulnerabilidade. Integrar é impedir esse segundo naufrágio. É ajudar quem chegou ferido a não ficar preso para sempre na sua dor, mas a poder voltar a levantar-se, reconhecer os seus dons e oferecê-los à comunidade. E a partir desta praça, quero dirigir uma palavra clara a quem se aproveita do desespero, a quem organiza rotas de morte, trafica pessoas, retém documentos, explora trabalhadores, ameaça mulheres
engana famílias e transforma o sofrimento alheio num negócio. Parai, convertei-vos. Las lágrimas y la sangre de estos hermanos. As lágrimas e o sangue destes irmãos clamam a Deus e os seus sofrimentos chegam até Ele. O dinheiro arrancado da vulnerabilidade dos pobres não trará paz, nem honra, nem futuro. Por cada vida perdida, cada família enganada, cada corpo subjugado, cada mulher ameaçada, cada trabalhador explorado, tereis de comparecer perante a justiça divina. Quebrai essas correntes e libertai aqueles que tendes sob o vosso domínio. Restitui o que foi roubado e reparai o que puderdes. Voltai enquanto ainda há tempo, porque a misericórdia de Deus pode alcançar até mesmo o pecador mais endurecido. Mas só é possível entrar pela porta estreita da verdade, da justiça e da conversão. Hermanas e hermanos, irmãos e irmãs, a última palavra não pode pertencer ao medo, à indiferença, nem à violência daqueles que negociam com a vida humana. A última palavra pertence a Cristo, que se identifica com o estrangeiro, toca as feridas da humanidade e nos chama a reconhecê-lo em cada irmão que precisa ser acolhido, protegido, promovido e integrado. Ergamos o olhar para Ele, sem desviá-lo daqueles que sofrem. Olhemos para o Senhor, para aprender a olhar os nossos irmãos com os seus olhos. A Sagrada Família de Nazaré, que teve de emigrar para o Egito para proteger a vida do menino Jesus, continua a ser, através dos tempos, modelo e amparo de todas as famílias refugiadas, de todos os migrantes e de todas as pessoas que se veem obrigadas a abandonar a sua terra por medo, perseguição ou necessidade. Que ela sustente o serviço que vós prestais e faça desta terra um lugar onde todos se reconheçam e se tratem como irmãos. Que Deus vos abençoe. Muito obrigado. Este, portanto, foi o discurso do Santo Padre no encontro com as realidades de integração dos migrantes. Um forte discurso, como ouvimos, em que o Papa fez um apelo para aqueles que exploram a pobreza, para quem organiza rotas de morte, trafica pessoas, retém documentos, explora trabalhadores e ameaça mulheres. Disse o Papa: parem e convertam-se. Agora vamos receber a bênção do Papa Leão XIV. Quando lhe perguntaram a Jesus, enséñanos a rezar, Jesús dio la oración que conocemos, que vamos a orar juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Muchas gracias. Dios los bendiga.
Recebemos a bênção do Papa Leão XIV. Está previsto que o Papa saúde os presentes. Comunidad peruana en Tenerife, Copetén, hoy se hace presente con todo el amor y el cariño para nuestro Papa peruano, León XIV. Uma saudação também Del compositor Augusto Polo Campos, del norte peruano, un tondero, esta es mi tierra. Uma saudação, então, ao Papa peruano. Assim, o Papa Leão XIV foi definido e vamos, então, abrir espaço para a música aqui em Tenerife. Esta es mi tierra, aquí en mi Perú. Esta es mi tierra, así es mi Perú. Raza que el mundo escribiera la historia viril del imperio del sol. Una arbolada flamea mi bandera bicolor. En costa, montaña y sierra, con paz, trabajo y amor. La riqueza de su costa en un mundo sin igual, y la sierra generosa fructifica nuestro pan, mientras la montaña espera que la vaya a conquistar. La riqueza de su raza sin igual, y quiero que este tondero con sabor a gratitud se escuchen los cuatro vientos en el norte, centro y sur. Y dice: Esta es mi tierra, aquí en mi Perú. 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 Toma, toma, toma. Con el pregonar sincero y la guitarra en la mano, decimos al mundo entero que todos somos hermanos. Vamos. Toma. La riqueza de su costa en el mundo sin igual, y la sierra generosa fructifica nuestro pan, mientras la montaña espera que la vaya a conquistar. El orgullo de mi raza es la historia del Perú, y quiero que este tondero con sabor a gratitud se escuchen los cuatro vientos en el norte, centro y sur. Y dice: Esta es mi tierra, aquí en mi Perú. Esta es mi tierra, aquí en mi Perú. Esta es mi tierra, así es mi Perú. Esta es mi tierra. Así es mi Viva o Peru e viva o Papa! Uma música para deixar o Santo Padre ainda mais à vontade. Aqui em Tenerife, o Santo Padre continua saudando, cumprimentando os presentes, ouvindo as suas histórias, seus anseios, suas esperanças, sempre com muito carinho, recordando que este é o penúltimo evento desta viagem apostólica internacional. Depois de deixar essa Praça do Cristo, o Papa também celebra a Santa Missa. Só então se despede da Espanha e regressa ao Vaticano. E agora este hino que entrou também em nossos corações,
de erguer o olhar. Vamos ouvir mais uma vez este belo hino desta viagem apostólica do Santo Padre, enquanto Leão XIV faz o giro com um Papa Móvel, um pequeno Papa Móvel, para saudar os presentes. Vamos ouvir então mais uma vez este belíssimo hino criado para esta viagem apostólica do Santo Padre. En ti. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada, clavada en la cruz. Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz. Alzo la mirada, alzo la mirada. Señor es mi fuerza y mi esperanza, no vacilaré. Alzo la mirada. Estamos ao vivo da Praça do Cristo, em La Laguna, Tenerife, transmitindo o encontro do Santo Padre com as realidades de integração dos migrantes. Penúltimo evento do Papa Leão XIV na Espanha, antes de regressar ao Vaticano. A bordo de um kart, o Papa faz o giro entre os presentes. Muitos não puderam estar na praça, estão nos arredores e o Papa passa para saudá-los, recordando o forte apelo que o Pontífice fez para a conversão daqueles que exploram os migrantes. As lágrimas e o sangue destes irmãos clamam a Deus e os seus sofrimentos chegam até Ele, disse o Papa Leão XIV. O dinheiro arrancado da vulnerabilidade dos pobres não trará paz, nem honra, nem futuro. Por isso, disse o Papa, quebrem essas correntes e libertem aqueles que vocês têm sob o seu domínio. Restituam o que foi roubado e reparem o que puderem. Voltem enquanto ainda há tempo, porque a misericórdia de Deus pode alcançar até mesmo o pecador mais endurecido, mas só é possível entrar pela porta estreita da verdade, da justiça e da conversão. Um apelo, então, do Papa Leão XIV àqueles que exploram os migrantes. E a bordo deste carro, o Papa Leão XIV sauda os presentes a bordo do Golf Kart. O Papa, que por onde passou, mobilizou os espanhóis e que então em Tenerife o Pontífice conclui a sua 4ª viagem apostólica internacional. Temos ainda mais um evento, que é a missa no porto de Santa Cruz de Tenerife. E do porto o Papa vai até o aeroporto e regressa ao Vaticano. Recordando que estamos
na terra de São José de Anchieta, do apóstolo do Brasil. De fato, na missa que veremos logo mais, haverá um relicário contendo uma relíquia do corpo de São José de Anchieta, que está guardada na Catedral de La Laguna. O nosso missionário apóstolo do Brasil é natural desta cidade, onde se encontra agora o Papa Leão XIV, que o Papa Francisco tanto desejou visitar. Recordando também que foi Francisco quem canonizou São José de Anchieta. Vemos as pessoas que se acomodaram como puderam nessas estreitas ruas desta cidade, uma cidade que é conhecida por não ter muros. Assim disse o bispo da cidade, uma cidade que é considerada patrimônio da humanidade. Foi fundada no final do século XV e justamente se caracteriza por não ter muralhas, expressão do seu caráter de cidade aberta e sem barreiras. E é o que vemos nessas imagens. O Papa que está se dirigindo, portanto, ao porto da cidade. São aproximadamente 500 metros, meio quilômetro, que separam, portanto, a Praça do Cristo, na verdade até a Casa Episcopal. Na Casa Episcopal, o Papa vai saudar do balcão central a comunidade católica local. Só então o Papa se transfere na sequência de carro, desta vez, ao porto de Santa Cruz de Tenerife. Então o Papa deixou a Praça do Cristo e está se dirigindo para a Casa Episcopal para saudar os moradores dessa ilha mais extensa das Canárias, que é a ilha de Tenerife. O Papa para durante esse percurso para abençoar as crianças, para receber presentes, para abençoar. Ele está na companhia do bispo, Dom Eloy Santiago, e recebe o carinho dos moradores. Esta é a vida consagrada, cantam algumas monjas. Na ilha há todo tipo de imigração, não só os que chegam vindo da África, mas também muitos filipinos e muitos latino-americanos. Inclusive, nós ouvimos o testemunho de uma colombiana que migrou justamente em busca de novas oportunidades. No discurso que fez anteriormente, desta vez com os migrantes num centro de acolhimento, o Papa recordou que hoje nós celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, que representa para os cristãos o amor misericordioso e infinito de Deus por cada ser humano. Neste contexto, disse o Papa, é providencial que possamos nos encontrar, nos ver e, acima de tudo, saber que o amor de Deus não conhece fronteiras, não faz distinções, é concedido a todos e nos congrega na unidade, independentemente da nossa origem. O discurso do Papa que foi proferido em francês. E ao olhar seus rostos e ouvir esses testemunhos, acrescentou o Papa, penso também em seus corações, feridos por tantas dificuldades, mas igualmente consolados pelo amor recebido, graças a outros corações abertos, generosos e misericordiosos. O Papa então citou missionários ilustres das Canárias, entre eles São José de Anchieta,
que partiu desta terra de La Laguna para anunciar o Evangelho na América, abrindo novos horizontes missionários. Também ele foi imigrante que se dirigiu para o desconhecido, levando como principal bagagem a fé, a esperança e a caridade. O Papa continua abençoando as crianças que encontra pelo caminho. Estamos rumo à Casa Episcopal, onde está prevista uma saudação do Santo Padre aos fiéis reunidos diante da Casa Episcopal. O dia que começou cedo para o Santo Padre, pois ele deixou Gran Canária rumo a Tenerife. São cerca de 115 quilômetros que separam uma ilha da outra. Um percurso de 30 minutos de avião. O Papa que está chegando, portanto, à Casa Episcopal. Já os santos missionários, ao chegar em terras desconhecidas, eles souberam dar o que tinham e, ao mesmo tempo, acolher o novo que lhes era oferecido. O Santo Padre, então, convidou os migrantes a fazerem o mesmo, oferecendo o tesouro de humanidade, sonhos e cultura que trouxeram para estas ilhas e a estarem abertos para receber tudo o que lhes é apresentado. Queridos irmãos e irmãs, todos nós, disse ele, de certa forma, somos migrantes. Todos somos peregrinos a caminho da pátria celestial. Ajudemo-nos uns aos outros a fazer desta travessia um lugar mais humano para todos, contribuindo com o que estiver ao alcance de cada um. Nesse sentido, agradeço a colaboração por parte do governo, de Senda Leão XIV, das diversas instituições e de tantos homens e mulheres de boa vontade que tornaram possível esta ajuda humanitária concreta que devolve esperança e dignidade a tantas pessoas. O Papa concluiu garantindo que levará todos em seu coração em suas orações, confiando-os à Virgem Maria, Consoladora dos migrantes. O Papa acaba de chegar, portanto, à Casa Episcopal. Onde, portanto, como dissemos, está prevista uma saudação do Santo Padre. Neste que é o penúltimo compromisso de Leão XIV na Espanha. Daqui a poucos minutos ele preside a celebração eucarística, ao final da qual se dirige de volta ao Vaticano. Foram 7 dias intensos de viagens, 4 dias em Madrid, 2 dias em Barcelona, depois mais 2 dias nas Ilhas Canárias, que vimos belíssimas imagens de uma recepção realmente impressionante. Vamos aguardar o Santo Padre do balcão central da Casa Episcopal para saudar os fiéis que se reuniram ali diante para receber uma mensagem do Santo Padre. Enquanto isso, na Praça do Cristo, os fiéis continuam ouvindo esse hino que também entrou em nossos corações. Vamos erguer o olhar a Cristo. Foi o lema episcopal dessa viagem apostólica. E as imagens nos mostram novamente a Casa Episcopal. Vamos aguardar para ver o Santo Padre. Pelo jeito faz calor em Tenerife, assim como também em Roma, onde nos encontramos para transmitir até vocês este encontro. Pois então, está aí o Santo Padre, que acena para a pequena multidão. Vamos ouvir suas palavras. Muchas gracias. Gracias por estar aquí.
gracias por esta acogida tan hermosa. Sobre todo, gracias por la acogida que dan a todos los inmigrantes. Todos queremos ser reconocidos por la dignidad humana que Dios ha dado cuando nos ha creado. Todos somos hermanas y hermanos, algunos peruanos, algunos colombianos, algunos venezolanos, algunos de Tenerife. Somos todos una sola familia. Gracias a Dios nos ha dado la vida. Gracias a Dios nos ha dado la capacidad de amar y ser amados. Y es cuando compartimos con los demás que descubrimos el verdadero sentido de nuestras vidas. Gracias a todos. Nos veremos aún un poquito más tarde. Gracias por estar aquí y que Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Falando em espanhol, pudemos compreender as palavras do Santo Padre, que inclusive fez uma brincadeira que há tantos migrantes espanhóis, venezuelanos, peruanos e inclusive alguns habitantes naturais de Tenerife. Foi assim que o Santo Padre então saudou essa pequena multidão diante da Casa Episcopal, e nós nos despedimos por aqui, recordando que daqui a poucos minutos terá início a celebração eucarística presidida pelo Papa Leão XIV, o último evento de sua viagem apostólica internacional até a Espanha. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Bianca Fracalvieri, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Él no te escucha. Ah, yo llegué ahí. No, desde ayer. Han recortado han financiado Eso, perdón. Mira, si nos grabas, que no nos salgan las arrugas. Saca las arrugas, ponle el cinto. Ponle el cinto.
No sé quién es, yo digo lo mismo. Vale, no me muevo. Salido ya de la laguna anoche oficial. Arriba, porque vea la gente que hay. Arriba, en el cielo, niña.
echamos un cocido bueno, rico. Por lo menos decía yo. Comer en casa. Muchas, de verdad. Porque la mujer sabe cocinar y sabe la alimentación. Franco, anda, necesito que me preparen los auriculares. Muchísimos medios de comunicación que han estado aquí para captar ese momento en el que ellos se bajaban de ese coche adaptado, recuerden, un coche que adaptaba el campo, el reacto de Due, dai. Andrés, ahora mismo te lo compro. Dale, Isca, dale.